Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo, lá em João, Evangelho de João, lá no capítulo 18. Vamos retomar a nossa caminhada. Temos seguido já há alguns meses, algumas semanas. Desde 14 de janeiro de 2024, temos pensado acerca da revelação proposta pelo Senhor a João acerca de Jesus. É um registro daquilo que foi a vida de Jesus, ou mais especificamente, o ministério de Jesus. João faz esse relato, faz essa descrição que temos observado desde 14 de janeiro de 2024, ou seja, estamos indo aí para quase 2 anos de João. E passou rápido 2 anos, hein? Ou quase 2 anos, um ano e alguns meses. Mas observando o livro de João, o Evangelho de João, eu chego à conclusão de que João vem tratando acerca da divindade de Jesus com o propósito de nos mostrar que Cristo vinha para se entregar, para morrer em nosso lugar, para cumprir aquilo que estava estabelecido, que sem morte não há remissão de pecados, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. João se propõe então a descrever Jesus como Filho de Deus. João então traz o destaque de Jesus como sendo aquele que vem pagar o nosso preço, que vem nos substituir, que vem se entregar em nosso lugar. Vem descrevendo todo o ministério de Jesus. E nós vimos no decorrer do Evangelho de João, ao longo de todo esse tempo, como Jesus se apresenta. Ele se apresenta como Filho de Deus. Ele se apresenta como a solução de Deus para o homem ao pecado. Ele se apresenta como aquele que se entrega, então, pelo homem, como aquele que apresenta ao Pai. Eu acho interessante que ele vem descrevendo o ministério de Jesus. João vem falando acerca dos milagres de Jesus. João fala acerca da relação de Jesus com os discípulos. João fala da relação de Jesus com os fariseus. Fala da relação de Jesus com os judeus que eram bem tendenciosos, não é? Que seguiam a linha dos fariseus. Só que vamos seguir agora para a parte final. Os momentos finais de Jesus, os eventos finais do seu ministério e, consequentemente, da sua vida. Semana passada, eu lembro que nós lemos, eu até sugeri aos irmãos, não é? Leiam em casa lá esse trecho, do capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. Trecho que nós iremos nessa noite pensar, refletir e avaliar aquilo que Jesus se propôs a fazer por nós. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro,
guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Não sei se você observou bem, se a sua leitura proposta, não é? Para que essa semana passada você fizesse, foi realizada. Mas observando o texto, vemos naquele instante, o momento em que Jesus é preso, é levado então pelos soldados, tomado, tirado dos seus discípulos, tirado daqueles que eram mais próximos dele. Interessante que, se pensarmos no texto, você pode pensar assim, mas o que a gente pode observar nesse texto, a não ser um momento de dor e de tristeza? De repente, para alguns seja, mas para aqueles que creem no Senhor, nada disso aconteceu de forma aleatória. Nada disso acontece por acidente. Jesus não foi tomado ou arrebatado, mas ele se entrega voluntariamente por nós. Ele se coloca então ali à disposição do Pai para pagar um preço que era meu e seu. Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Jesus veio ao mundo exatamente para esse instante. Veio também para deixar a nós lição, instrução, modo de vida, padrão de vida a ser seguido, a ser observado. Ontem à noite, quando falamos para os adolescentes, não é? Falamos acerca de Jesus. Lucas capítulo 2, versos 51 e 52, mais ou menos isso. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Jesus já sabia qual era o propósito dele. Lá naquele momento, no templo, com aqueles homens discutindo a lei, Jesus sabia que a finalidade da sua vida era se entregar por nós e deixar a nós, por meio da sua vida, instrução de como vivermos, de como nos portarmos, de como entendermos, então, a proposta de Deus para cada um de nós. Para não acharmos que a nossa vida deve ser vivida de maneira aleatória. Para não acharmos que a nossa vida é um acidente cósmico. Não, eu estou aqui porque, não sei. Eu estou aqui porque a igreja é perto da minha casa, né? Eu gosto de vir aqui de vez em quando, eu apareço por aqui. Por que você serve a Cristo? Não, sabe, um dia alguém me falou de Cristo, eu resolvi seguir a Cristo. Não. Nós seguimos e servimos a Cristo porque fomos convencidos, não por outra pessoa, mas pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Jesus, como ele disse, ou como João descreveu, é o caminho que nos leva ao Senhor. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o roteiro. Cristo é que nos leva ao Pai. Nesse instante, quando Jesus foi preso, quero destacar alguns momentos muito interessantes, ou alguns detalhes muito interessantes, e que me chamaram a atenção. Retomando a leitura do texto, vemos assim, olha, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada, e quando ele fala desse olival, não é? Ele fala do Monte das Oliveiras. Interessante porque nós geralmente colocamos no mesmo bojo, no mesmo conteúdo, tanto o Monte das Oliveiras como o Getsemane. O Getsemane era uma parte plana que ficava ali naquele local onde existe a divisão lá, a subida do monte com a parte plana. Era um jardim que era utilizado para prensar as azeitonas. Para se extrair da azeitona aquilo que era mais nobre para o judeu da época. Lembrando que a azeitona ali, não é, o azeite, ele tinha uma função bem ampla. Ele servia como remédio, ele servia
como combustível para as lâmpadas, ele servia como ingrediente das receitas, aquele pãozinho amassado, não é? Com a farinha e com azeite, espetacular. Nunca comi, mas deve ser muito bom. Deve ser delicioso. O azeite tinha papel fundamental na vida do judeu. Local de extrema importância. Jesus vai para aquele local com seus discípulos. De repente você imagina assim, não, Jesus foi para lá porque, sabe assim, deu na cabeça dele de ir para lá. Mas olha toda a simbologia por trás disso. Aquele local era um local de dor. Era um local onde Jesus seria prensado. Vimos semana passada, não é? O Evangelho de João não trata acerca disso, mas outros evangelhos falam acerca disso, sendo mais específico o Evangelho de Lucas, acerca do momento que Jesus transpira e o seu suor é como, ou se torna como sangue. Tamanha a angústia pela qual ele passou naquele momento, naquele instante. Não era um momento de alegria, de satisfação, não era porque ele achava bonito, mas toda a simbologia apontava para o fato de que Jesus seria então prensado, de que ele começaria ali a ser esmagado. Algumas semanas atrás, conversando com alguns irmãos, me recordei, não é? Daquelas músicas, Yara, antigas, que nós cantamos, não é? E aí me lembrei daquela... Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. É poético, é profundo, não é? Mas aí eu pergunto, você realmente está disposto a se colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, me quebra? É poético, é bonito. Soa inspirador. Mas ser quebrado implica em sentir dor. Hoje nos ensinam que, olha, crente ele não pode sentir dor. O crente não pode sofrer. Ele não passa por sofrimento, ele não passa por angústia. Quem te falou isso? Sabe? De alguma forma, ele ou se enganou e disse isso a você, ou ele te enganou de forma intencional. Porque nós sofremos. Nós sofremos. Lembra dos apóstolos, aqueles homens mais próximos de Jesus? Homens que foram mortos, e mortos de forma violenta. Cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, mortos de forma cruel. E aí nós achamos que somos o quê? Que somos imunes ao sofrimento. Nós imaginamos que nós não iremos passar por instantes complexos. O que Cristo faz aqui, sofrendo em nosso lugar, é levar o peso e o preço do nosso pecado. Ele morre para nos dar, então, a possibilidade de nos relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos de Deus. Cristo se entrega na cruz, não pelas minhas contas. Vou lá, faço as minhas compras, faço as minhas contas, me encharco de dívida, não é? E aí eu falo o quê? Em nome de Jesus, está tudo pago. Pelo amor de Deus, Jesus já pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. E ele cravou o escrito de dívida na cruz, dizendo, olha, está pago. Está pago o quê? A conta que havia com Deus. Mas a minha conta aqui, pago eu. A dor, o sofrimento, a desilusão, o medo, é condição inerente à humanidade.
Jesus, lá naquele lugar de dor, lá no Getsêmani, lá no local onde as azeitonas eram então prensadas para que o azeite saísse, ele começa a sofrer em nosso lugar, pagando aquilo que nós não podemos pagar, que era o preço pelo nosso pecado. Cristo sofre. Cristo se sente sozinho. A angústia é tão grande que a aflição imensa. Jesus propõe, não é? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí eu pergunto a vocês, fácil? Não, Jesus estava lá de boa, com os discípulos ao lado dele, cercando ele, lá, só esperando o momento. Já viu, você vai lá na consulta médica, não é? Aí você senta, vai lá fazer uma consulta médica, e aí você senta na sala de espera, não, vai ter a consulta aí, eu estou aqui só aguardando a consulta, ou estou ali sentado, né, esperando a minha hora de ver o filme, ou eu estou aqui só esperando o momento de entrar no avião. Não! Cristo naquele instante começa a sofrer o peso do pecado da humanidade inteira, de todos os tempos. Faz um retrospecto da sua vida. Você não precisa falar para ninguém, tá? Isso é pessoal, é íntimo. Dá uma olhadinha no catálogo de pecado. Só seu. Vai multiplicar por 100. Vai multiplicando por 100. Vai multiplicando por 100. Hoje, no mundo, a população está em torno de 7 bilhões de habitantes, não é isso, irmão Cleber? Quase 8 bilhões de habitantes. Imagina pagar a conta por 8 bilhões de habitantes. Lá, naquele momento, era um local de dor, era um local de sofrimento, um local de angústia. Jesus não estava lá, né, esperando aquele instante, a sua prisão, tranquilo, relaxado, sossegado, mas ele trazia sobre si o peso, a dor, a angústia do pecado da humanidade. Não se resume ao local. Continuando o texto, diz assim: ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Era um local que não era estranho nem a Jesus, nem aos seus discípulos. Segundo aspecto, irmãos, não estranhe o sofrimento ao longo da nossa caminhada. Não estranhe. Somos entregues à morte diariamente. O diabo, o nosso inimigo, anda ao derredor, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. O mundo jaz, Aí se acha que a vida vai ser o quê? Um mar de rosas? Não, é tudo fácil, tudo tranquilo. O mundo está sob concessão, não é? Do diabo. O mundo jaz ao maligno. A nossa luta permanente, constante, diária, cotidiana, muitas vezes é com nós mesmos, por não reconhecermos que somos humanos, que somos frágeis, suscetíveis a lutas, a batalhas e que serão constantes na nossa vida. Constantes. De vez em quando a gente vê um anúncio de falecimento, não é? E o pessoal costuma colocar aquele versículo, aquela fala proposta por Paulo, não é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. Mas se a vida é fácil, por que combate? Se não tem problema, se não tem dificuldade, se não tem instantes de dor, por que combate?
Jesus deixa a nós a proposta de imitarmos, de observarmos a sua vida, então aplicarmos ao nosso viver as suas ações, as suas atitudes, o modelo proposto a nós. Aquele local era um local conhecido por Jesus, não lhe era estranho, não era um local que ele não conhecia, que nunca tinha ido. Judas também conhecia. E aí podemos observar os dois lados da moeda. Jesus sabia que o sofrimento estava proposto a ele. Judas, por outro lado, se entrega aos seus próprios anseios e prazeres. Judas nega a Jesus e o entrega por moedas de prata. Jesus vai lá sofrer enquanto Judas vai àquele lugar buscando a recompensa, o pagamento, mas o pagamento terreno. Jesus vai para se entregar, Judas vai para trair, vender. Qual a diferença de nós, ou quem nós buscamos imitar? A Judas ou a Jesus? O que eu faço? Eu entrego a minha vida ou estou buscando satisfação a todo custo, independente de quem eu venda, independente de quem eu entregue? Aquele local não era um local de satisfação. Judas buscou satisfação no local e não teria satisfação aí. O que nós fazemos? Quem nós imitamos? O que reproduzimos na nossa vida? Ou as ações de quem reproduzimos? Quem é o nosso referencial? Quem é o nosso modelo? Qual padrão temos seguido? Paulo diz, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Proposta da vida daquele que serve ao Senhor é imitar a Cristo. Alguns anos atrás, o irmão começou a frequentar todos os cultos que podia na igreja. Ele ia no culto de oração, ele ia no culto de mulheres, ele ia no culto... Se teve um culto, ele ia. Se não tivesse culto, ele reclamava. Está faltando tempo ao culto. Sabe, repentinamente. Ele era aquele bom frequentador de igreja, não é? Assim, esporádico. E começou a frequentar ali, não é? 1, 2 semanas. Na terceira semana ele começou a pedir oração, porque foi feito um exame, e durante o exame, de diagnóstico por imagem, foi identificada uma sombra no pulmão dele, ou na lateral dele, no flanco, que o médico falou assim, olha, nós não sabemos o que é isso. Vamos ter que investigar. E aí o médico... Ele continuou os exames, né? Até sair outros exames, até marcar os outros exames e tal, aquela coisa toda. Ele orava, pedia a Deus que Deus o curasse, que Deus não deixasse ele morrer daquela forma. E aí, porque já pensa no pior, né? Já pensa no mais complicado. E ele continuou a pedir, a pedir, a pedir. Eu falei, rapaz, o homem agora virou crente mesmo aí. Até bonito de ver. Aí, da mesma forma que ele apareceu nos cultos, ele sumiu. Desapareceu. E numa das suas visitas esporádicas, né? Eu falei, irmão, tudo bem? Como é que está o senhor? Nunca mais eu ouvi aqui, por aqui. Ah, não, pastor, tudo bem. Eu falei, aquele exame lá? Não, pastor, tudo em paz. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu fiquei preocupado e tal. Aí o médico fez mais exames, ele aprofundou, ele investigou mais. E aí nós identificamos que era só gases. Estava ali parado naquele local ali. Eu falei, que gases abençoado esse, hein? Sabe qual é o problema? É que nós buscamos a Deus quando o exame fica ruim. Não é assim? Ah, não, o médico falou que eu posso morrer a qualquer instante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso contar um segredo para vocês? Eu não sou médico. Eu não sou da área. Mas eu posso passar um prognóstico aqui? Você sabia que a gente pode morrer a qualquer instante? Sabia disso? Se vocês não sabiam, parem para avaliar isso. A qualquer instante.
Assim? Qualquer instante. A nossa relação com o Senhor, então, irmãos, não deveria ser estabelecida por conta dos instantes de medo. Ai, agora estou com medo. Ai, meu Deus, que dia tem culto, que dia que tem vigília, que dia cadê o... Né? É assim que acontece, não acontece assim? Não deveria ser assim. A nossa relação com o Senhor deveria ser constante. A nossa busca por Deus, a nossa busca por nos relacionarmos com Ele, não está só no fato do quê? Dos benefícios. Já parou para pensar que nós servimos a Deus ou fomos ensinados a servir a Deus pelo medo? Já viu como é que você ensina a criança? Não faça isso, porque o Papai do Céu vai castigar. Era assim? Foi assim a vida inteira. Foi assim a vida inteira. Nós crescemos com isso incutido na mente. Olha, não faça isso porque você vai para o... Não faça isso porque você é cidadão do céu, cara. Não faça isso porque Cristo morreu em seu lugar e você não precisa disso. Cristo sofreu em nosso lugar para termos paz. Paz aonde? Lá, com Ele. Mas enquanto aqui na terra estivermos, não é? É o que Ele falou lá, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Digo-vos essas coisas, para que em mim vocês tenham, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. A proposta de Jesus nunca foi dizer, filho, fique calmo, não doeu. Já viu quando a criança caía, a gente corria e falava, não doeu não. Dá uma sopradinha no joelho. Deixa eu ver o cotovelo que ralou e está doendo, ardendo, e a gente quer amenizar a dor. Jesus não amenizou a dor, Ele disse, olha, eu digo isso a vocês para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Judas queria buscar no mundo a razão da sua alegria, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Naquele local, não era um local de satisfação, mas de dor. A gente continua, e Jesus diz assim, versículo 4, Jesus, sabendo de tudo que lhe ia acontecer, saiu e perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Sabe, identificação? Jesus não se esquivou. Não. Percebeu como nós somos? E aí vamos ser bem realistas, tá? Nós somos adeptos daquela teoria do menor esforço. Se for dar trabalho, busque o Mário Jorge. Não sou eu, não é comigo, tá? Se for dar trabalho, busque o Claudinho. Se for dar trabalho, busque o irmão Kleber. Eu não. Oi? Já imaginou? Já imaginou Jesus, né? Chega lá, os guardas, e chegou um destacamento de guardas. Você acha que os guardas foram fazer o que lá? Armados com tocha, com lanterna, caçar sapo não foi, né? Ele não foi lá passear também. Ah, tá tudo bem? Vocês estão por aqui? Não. Eles foram buscar alguma coisa. Eles foram prender alguém. Eles foram realizar uma ordem, um mandado. E aí Jesus pergunta, quem que vocês estão procurando? Eles falam, procuramos Jesus de Nazaré. Jesus podia fazer o quê? Não sou eu não. Espera um pouquinho que eu vou ali, vou dar uma volta ali, já volto e... Não. Eu acho interessante como nós temos a capacidade de não assumirmos a nossa responsabilidade, de não assumirmos a nossa identificação com aquilo que nós dizemos que somos. Há bons anos atrás, não foi aqui, tá? Então não se preocupem. Estava na igreja, terminou o culto, saiu todo mundo assim, sabe, na porta da igreja, o pessoal ficava lá de fora da igreja, e chegou uma pessoa em situação de rua.
E aí cutucou um irmão da igreja assim, e eu só observando, que o pessoal veio chegando, eu fui observando, né? Ele veio, cutucou um irmão da igreja e falou assim, você pode me dar um dinheiro? Aí o irmão foi, olhou assim em volta. Aquele ali é o pastor, ó. Pede para ele lá, velho. É fácil assim, não é fácil? Fácil demais. Alguém vem e bate na minha porta. Ô, bom dia, tudo bem? Tudo. Ô, sabe que eu estou passando por necessidade? Se você tem um quilo de feijão para me dar, um pacote de macarrão, fala, ó, assim, eu sou o pastor daquela igreja ali mesmo, tá? O tesoureiro mora na rua. É fácil, não é fácil fazer isso? Fácil demais. Jesus podia falar assim, meus apóstolos, meus discípulos, se juntem comigo, me deem os braços nessa hora difícil, me amparem. Jesus sou eu mesmo. Sabe, dá um lapso de memória nele. Não, meu amigo, o que ele fala? Sou eu. Sou eu. Sem se esquivar, sem correr em outra direção, mas assumindo a sua identidade. Qual a identidade que você assume? Qual é a sua identidade? Como você é reconhecido por onde você anda? E aí, lembra do que eu falei? Não buscamos facilidades, mas buscamos comprometimento. Não é o roteiro, o caminho mais fácil, o caminho mais simples, não. É o que eu tenho que fazer. Eu costumo dizer que quando você se torna adulto, você faz não o que você quer. Você faz o que você precisa fazer. Não sabe, criança a gente ainda até tolera. Mas depois da fase adulta, já imaginou? A irmã Milena falou do João lá no hospital, e ela falou assim, não quero ficar com ele aqui não, eu vou para minha casa, fica aí com a enfermeira aí cuidando de você. Eu sou enfermeira, mas agora estou de folga. Já imaginou? Por que ela ficou? Porque a identidade dela é do quê? É de mãe, é de responsabilidade sobre ele, é de carinho, é de afeto, é de comprometimento com que ela assumiu. Jesus naquele momento, ele não se esquiva, ele não se desvia, ele não fala, pai, manda agora uma legião de anjos e destrói esses soldados aqui, vamos resolver isso aqui. Pai, sabe, não deu. Eu achei que fosse dar, mas não deu. Vou correr, vou sair. Não, ele assume, ele leva o compromisso a termo, se identificando, sim, sou eu. Sou eu. Não são eles, mas sou eu. Ele continua, além da identificação, e dentro dessa fala, ele segue e diz, novamente ele perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Ele insiste, eles perguntam mais uma vez, eu já disse a vocês, eu já falei a vocês que sou eu. É interessante porque no verso 8, Jesus diz assim, olha, se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Ele diz assim, olha, é comigo, não é com eles. Sou eu que tenho que pagar o preço, não eles. Nós vivemos, nós caminhamos, achando que sempre vai surgir alguém para pagar o preço que é meu. A gente vive achando que vai surgir alguém para assumir as nossas responsabilidades. Mas se é minha, assumo eu. Assumo eu. É interessante pensarmos que na nossa vida, na nossa jornada, muitas situações demandam o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa identificação, que na caminhada cristã é fundamental nos identificarmos então como crentes, com Cristo, como servos do Senhor. Porque é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. É a temática que recai sobre nós. Não é passar para outro. Aí chega alguém aqui na porta, bate aqui na porta, não é? Aí eu corro pro fundo. Ô, Mário Jorge. Ô, Nel, você que está aí no fundo. Dá uma corrida lá, resolve lá, porque não é comigo não. Ô, irmão Antônio. Eu vou apontando, né? Ô, irmão Kleber. Jesus não apontou para ninguém, ele disse, sou eu. É comigo. Deixa vir em mim. Sou eu que tenho que pagar o preço.
É minha responsabilidade. Como é que eu encaro a responsabilidade da vida cristã? Eu delego a outro? Eu falo, não, olha, eu não aguento não, eu passar para outro aí. Antigamente eu falava isso, né? Até parei de falar. Falava assim, irmãos, a grama cresce ali, não tem uma manivela que baixa a grama não, entendeu? A gente tem que chegar lá e... Falava muito isso, né, irmão Cléber? Parei. Um camarada que assumiu a grama para ele e não deixa a grama crescer mais não. Assumiu para si essa responsabilidade e não deixa a grama crescer mais. Mas sabe, compromisso, responsabilidade. Como é que as coisas funcionam? Como é que se desdobra a causa do Senhor? Como é que a gente supre a necessidade de irmãos que de repente precisam? Não, alguém vai pagar, né? Como? Não, alguém vai fazer. Não, o Mário Jorge faz, o pastor faz, o irmão Kleber faz. O Isaac faz. Jesus diz assim, olha, é deles. Não, é comigo. Sou eu. Não é eles. Eles podem deixar sair. Eles, liberem eles. Porque sou eu que vou pagar o preço. Sou eu que vou assumir a responsabilidade. Sou eu que vou vestir a camisa. Todos nós queremos ser beneficiados, mas raramente queremos beneficiar. A gente continua para concluir. Versículo 10 e o verso 11 diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Terceiro aspecto bem interessante. Além daquele local de dor, além da identificação, com a missão, a entrega de Jesus foi voluntária. Ninguém arrebatou a vida dele. A gente pensa assim, não é? Que romano mau. Romano foi, prendeu Jesus, vai levar ele para ser julgado, para ser condenado. Mas o culpado da morte de Jesus não é o romano especificamente. Sou eu e você. Mas, pasmem, a entrega de Jesus não foi obrigatória. Não foi compulsória. Ninguém toma a vida dele, ele a dá voluntariamente. Jesus se entrega em nosso lugar de maneira voluntária. Ele não se entregou, ou melhor, ele não foi levado de forma compulsória, obrigatória. Venha, vá. Você acha que o soldado colocou a lança nas costas dele? Ele ficou, não vou. Não, qual que é o caminho? Para onde eu sigo? Qual que é o roteiro? Eu vou seguir. Eu vou caminhar. A entrega de Jesus foi voluntária. E existem questões na vida do ser humano que são desdobramentos de experiências passadas. Por exemplo, eu já vivi situações no passado que me trouxeram para a pessoa, ou me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje. E uma das coisas que eu aprendi é que não adianta propor trabalho a quem não quer. Quando pensamos na obra e na causa de Cristo, somos nós aqui, todos nós, voluntários. Não existe ninguém que faça algo aqui de maneira compulsória. Sabe, constrangido? Eu não constranjo ninguém. Eu entendo, e já falei isso, que trabalhar, que estar envolvido com a causa do Senhor, não é um peso, mas é um privilégio. E quem entende isso, se coloca à disposição do Senhor. Não existe obrigatoriedade. E ao longo da minha caminhada, eu entendi isso. Não existe obrigatoriedade.
O que existe é a disposição de me tornar, então, voluntário na causa e na obra do Senhor. A entrega de Jesus foi voluntária. Ele não foi constrangido a se entregar. Ele não foi constrangido a colocar a vida dele na cruz em nosso lugar, mas ele foi entregue ou se colocou ali de maneira voluntária. Interessante quantas questões nós enxergamos nesse texto pequeno, e que se você leu, percebeu que muita coisa passou despercebida. Era um local de dor, onde muitos buscam prazer, satisfação. Era ali um local de identificação. Sim, sou eu e não vou fugir da minha responsabilidade. Era um local ali de entrega, não obrigatória, mas de entrega voluntária. O apelo que eu faço nessa noite é que você pare para pensar acerca da sua vida. Pare para pensar se você não tem buscado satisfação no local onde não tinha satisfação, mas era um local de dor. Tente avaliar na sua vida se você tem realmente se identificado como filho de Deus, como servo do Senhor. Se você assume a responsabilidade de identificação. Sim, sou eu. Sim, estou aqui, Senhor. Sim, quebra a minha vida e faça de novo. Ah, pastor, mas vai doer. Amém, que doa. Vai doer, mas você vai estar consciente disso. Consciente. Se pergunte se você tem feito uma entrega voluntária ao Senhor, dia após dia. Se tem se colocado à disposição do Senhor. Ou será que tudo é compulsório? Ou será que tudo é obrigatório? Ou será que não existe prazer em servir ao Senhor? Ah, eu vou porque, sabe, não tem jeito, eu tenho que ir, então tenho que ir lá. Sabe, o peso, a dor. Avalie essas 3 questões na sua vida. Não cabe a mim te julgar, mas cabe a você fazer uma autoavaliação. Fazer uma análise pessoal. Observar que tipo de impacto na sua vida o exemplo deixado por Jesus tem. Não posso, não é? Falar como Paulo. Mas eu proponho a vocês que vocês sejam imitadores de Cristo como Paulo foi. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que continue a dirigir a nossa vida, a nos conduzir, a vivermos sempre de forma a agradar, a glorificar, exaltar e engrandecer ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Te agradecemos, Deus, pelo Teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela não volta vazia, ó Pai. Apesar de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, temos o Senhor em que podemos confiar plenamente, ó Deus. Temos a Tua palavra, ó Pai, que nos orienta, que nos dirige, Deus, que conduz, ó Pai, a nossa vida, que nos dá, ó Deus, os parâmetros necessários para que possamos caminhar de forma agradável ao Senhor. Quero te agradecer por Jesus, que se entregou em nosso lugar, que pagou o nosso preço, que sofreu, ó Deus, naquele local, que se identificou, ó Pai, com a missão, que ali, ó Deus, se entregou voluntariamente por mim. Peço a Deus que nós, como teus servos, possamos fazer uma avaliação íntima, Pai, uma avaliação pessoal, ó Deus, levarmos em conta qual o impacto do sacrifício de Cristo por nós, como a prisão de Cristo naquele local, ó Deus, nos impacta. Que assim então, ó Deus, possamos ajustar a nossa vida ao que te agrada. Possamos ajustar a nossa vida, Deus, à tua vontade, ao teu querer. Que assim, ó Pai, então, possamos glorificar ao Senhor com as nossas ações. Queremos, Deus, ser servos obedientes, ó Pai, tementes ao Senhor, ó Deus. Queremos, ó Pai, viver para a tua honra, para a tua glória, ó Deus. Essa, Deus, é a nossa intenção. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso objetivo. Que o Senhor, ó Pai, nos dê uma semana abençoada.
guardados, protegidos, ó Deus, guiados pelo Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco aqui e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém? Meu irmão,